Muito boa tarde, meus amigos. Sede bem-vindos a mais uma palestra que hoje é dedicada ao tema de evidências científicas da reencarnação, que era uma palestra que tínhamos planeado fazer fisicamente nas instalações do Centro Cultural Espírita de Alcobaça, mas que, como todos compreendem, esta situação da pandemia não nos permite fazê-lo. Assim que, e tendo estas possibilidades que o novo mundo tecnológico nos oferece, resolvemos lançar mão delas e não privar as pessoas que connosco nos querem acompanhar, os nossos frequentadores habituais. Sede, pois, todos bem-vindos, meus amigos. Como vos disse, esta palestra, usando esta forma alternativa, permitir-nos-á também que nós possamos em qualquer momento receber os vossos comentários. Por exemplo, temos neste momento aqui o comentário da nossa companheira Paula Venâncio, uma das dirigentes da nossa casa, e que nos dá também as boas-vindas. Assim que vos incentivo a todos a que, se tiverdes comentários ou perguntas que venham surgindo ao longo da palestra, as vão escrevendo e nós, no final, teremos, tal como habitualmente temos no nosso centro espírita, um período reservado a responder aos comentários que nos forem fazendo. Encorajo-vos, pois, a isso. Bom, e tal como nós fazemos quando estamos no nosso centro espírita, também, por este meio, eu vos convidava a começarmos a nossa palestra com uma oração. Vamos, pois, unir os nossos pensamentos neste momento em que todos experimentamos dificuldades deste flagelo, mas que, como sabemos da doutrina espírita, os flagelos apenas têm como objetivo divino um acelerar do nosso progresso. Tudo passará, pois. Então, louvemos ao Senhor, louvemos a Deus, ao Criador de todas as coisas, deste universo que nós apreciamos, lindo, bonito, agora que se nos apresenta até com algumas restrições, mas é a obra do Senhor. E como o Pai imenso, infinito, mesmo estas dificuldades que atravessamos fazem parte de um desígnio que a doutrina espírita nos ensina a entender, mas que custará a todos, mas apenas de uma prova se passa. Louvado seja o Senhor por esta escola que tem estas características, que tem as suas provas, os seus testes, quais alunos que o enfrentam numa escola convencional. Mas agradecemos também a Deus a oportunidade de nos sujeitar a este teste, porque é dele que vamos aprender. É com as provações também que aprendemos. E, ao sermos expostos a esse teste, a gratidão maior é o facto de, sabe-se lá porquê, mas nesta encarnação terem sido criadas já todas as condições para que nós nos tenhamos cruzado com esta maravilhosa doutrina, esta filosofia de base científica e consequências ético-morais, que é o Espiritismo, e que nos apoia, que nos faz ver as coisas e as provas com outro ponto de vista, com um ponto de vista mais positivo, mais sistémico, mais holístico e mais dilatado no tempo. Aquele tempo que passa, inclusivamente, pela existência física que temos, mas que nós continuaremos a existir, já que a morte não é
o contrário da vida, mas tão só o contrário do nascimento. Mas, Senhor, porque nós somos imperfeitos. Por isso mesmo nos encontramos em progresso. Por isso mesmo enfrentamos estas provas. É natural. E vós sabeis melhor do que nós que em algum momento nós possamos vacilar, desesperar, em particular nestes momentos mais difíceis. Então, nessa altura, Senhor, vos pediríamos que nos envies boas sugestões. Sugestões daquelas que nos recordem, sem margem para dúvida, que tudo passa e tudo tem um fim bom, pedagógico para nós. Que essas sugestões venham através dos nossos mentores espirituais individuais ou dos mentores espirituais desta nossa casa do Centro Cultural Espírita de Alcobaça, mas que nos cheguem ao ponto de, aos mais necessitados, os impedir de alguma atitude de desespero ou algum crime. Bem-aja, meus amigos. Vamos então dar início à nossa palestra e, como já vimos anunciando e referindo, este é o tema para hoje. Ora bem, falar de reencarnação, e falávamos nós na nossa prece que a morte não é o antónimo, não é o oposto da vida, mas tão somente do nascimento. Então, depois, também, para lá dessa morte, nós continuamos vivendo noutra dimensão, mas urge por lei divina que o progresso se continue a efetuar e nós reencarnemos. É este um dos efeitos da lei natural, da lei divina, que hoje iremos tratar, que também coincide com uma das bases filosóficas e com base científica a que a filosofia e a ciência espírita dedica também o seu estudo. Para falarmos de evidências científicas, urge também que, para além de revisitarmos o seu conceito filosófico e a sua integração com os outros conceitos filosóficos que a filosofia e a ciência espírita estuda, depois, porque queremos ir mais além e queremos comprovar aquele conhecimento que filosoficamente apenas se justifica, teremos, pois, que sujeitar as evidências que observamos da reencarnação ao método científico. E por isso, depois de sairmos do ponto mais baixo deste iceberg que aqui vemos, subiremos um pouco e vamos rever o que é o método científico. Como é que vamos sujeitar à experimentação as evidências da reencarnação, que será o nosso passo seguinte. Subiremos um pouco mais à tona do mar e vamos então observar várias evidências da reencarnação. E com o método científico, sujeitando-as ao método científico. Mas porque em qualquer domínio filosófico ou científico que não trabalha nunca com a verdade, mas tão só com a busca constante da verdade, que é o conhecimento, teremos, pois, que evoluir para poder escutar outras verdades e, com a nossa razão, confrontar com a que temos. Se forem melhores, naturalmente abandonamos a nossa e colhemos uma melhor. É assim que funciona a filosofia e a ciência. Não trabalha com a verdade, que não é possível para nenhum ser humano, enquanto entendida como verdade absoluta, não é possível. É de uma complexidade tamanha que só Deus a consegue conter e entender. Chamemos a isso realidade, mas nós tão somente vemos essa realidade segundo um prisma, que é aquilo a que nós chamamos verdade. Então, só com humildade poderemos sujeitar
a nossa verdade a outras. E é isso que vamos fazer nesta fase, ainda um pouco mais acima do nível da água, já observando o que fica fora do iceberg, na atmosfera, e veremos o contraditório, algumas outras verdades confrontando com as nossas. E por fim, então, deste contraponto de tudo o que nós falamos, concluiremos se sim ou não existe a reencarnação. Passemos, pois, aos conceitos ou bases filosóficas do Espiritismo. Encontramos todas estas bases nesta obra fundamental, básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. É uma obra, é a primeira obra que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, escreve. É publicada em 18 de abril de 1857 e é uma obra filosófica e em alguns pontos já com natureza científica. Nomeadamente, em termos filosóficos, a questão primeira, a questão base, que é Deus. Deus, que consta da primeira parte do Livro dos Espíritos, com o título de Causas Primeiras ou Primárias, é um ente a que só poderemos chegar pela razão. Não há outra solução. Teremos só raciocinando é que podemos chegar a Deus. Na acessão que conhecemos da filosofia, o pai da filosofia, o Sr. Platão, dizia que filosofar é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Então, Deus, nós sim conseguimos justificar como causa primeira, quando encontramos efeitos que não sejam atribuíveis a outra causa, seja homem, seja outra. Então, essa é de Deus. Mas, cientificamente, depois um aluno do Sr. Platão, de nome Aristóteles, verificou que parte do conhecimento filosófico, aquele que só se interessa pela razão, poderíamos levar a comprovar. Poderíamos sujeitá-lo à experimentação, levá-lo inclusivamente a um laboratório, medi-lo, avaliá-lo, experimentá-lo várias vezes a ver se dá os mesmos resultados e ler deles leis universais gerais. Quando assim é, há parte do conhecimento filosófico que, para além de justificado, também se pode comprovar, esse conhecimento chama-se ciência. Então, nestas outras bases que aqui vemos, e apenas estamos a ver a nossa verdade, uma verdade nossa. Se forem à Wikipédia vão encontrar 19. E, por certo, ainda não são todas o que o Espiritismo interessa. Mas escolhamos estas 5 que são as mais comuns. Deus, que já vimos, e que só tem natureza filosófica, porque não é possível levar Deus a um laboratório. Onde é que Ele está? E depois, se conseguíssemos levar, como faríamos? Íamos medi-lo com quê? Com 1 metro? Com 1 quilo? Com 1 centímetro? Onde é que Ele está? Estão a ver a impossibilidade de sujeitarmos à análise científica? Portanto, Deus só terá sempre uma natureza filosófica. Mas já os outros, o espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos e a reencarnação que hoje vamos estudar, sim, há já evidências científicas dessas várias bases. Vamos, pois, então aqui mergulhar mais propriamente na reencarnação e entender como é que nós vamos dirigir a nossa análise das evidências científicas que temos. Quanto à natureza filosófica, ela vem muito bem explicada, pelo menos no Livro dos Espíritos. Quanto à natureza científica, no tempo de Kardec foram obtidas várias evidências disso, pelo método experimental. Ele, quando validando que encontra a mesma resposta para a mesma pergunta sem haver contactos entre os espíritos, isso demonstra que se repete. É um pouco como imaginar. Se eu agora, na noite de hoje, utilizando um telescópio, apontasse para um determinado ponto celeste, para um pontinho branco que ali estivesse, e descobrisse ali um novo corpo celeste,
isso não teria validade científica nenhuma. Só passaria a tê-lo quando outros experimentadores, astrónomos ou não, com a informação que eu lhes der de apontar o telescópio para as coordenadas tal, fossem ao redor do mundo, nos sítios de onde eles investigam, e apontar também para essas coordenadas e verificarem que sim, existe lá um corpo celeste. Também aqui, Kardec assim o fazia. Portanto, ele foi verificando, escutando vários espíritos que tinham estado encarnados e depois encarnados e disseram quem é que eram quanto encarnados. E isto foi uma observação, é a nossa observação deste corpo celeste, mas ele depois foi fazer a mesma pergunta, foi mudar de telescópio, e o telescópio para nós é mediunidade, para a ciência espírita, e utilizando outro telescópio, obtive as mesmas respostas a respeito daquela entidade, e assim sucessivamente. Então, prova-se experimentalmente, é uma forma de executar o método científico pelo método experimental, que, então, existe a reencarnação. Hoje em dia, passado quase 200 anos, já a nossa ciência se lhe depara outras evidências e se interessa por outras evidências mais tangíveis, que a nossa ciência gosta mais, de questões mais tangíveis, que são, nomeadamente, as memórias de vidas passadas de crianças em tenra-idade e marcas de nascimento que essas crianças têm associadas a essas memórias. Vamos ver um filmezinho que nos vai, de alguma forma, ser o aperitivo para aquilo que vamos estudar. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. É por aqui que nós vamos conduzir a nossa investigação. Isto é, então, mas se crianças de tenra idade reproduzem com muita exatidão uma vida passada, bom, será que a imaginação deles já está tão desenvolvida que possam recriar toda uma vida e detalhes que ainda por cima coincidem, são verificáveis, são comprováveis pelo histórico familiar de uma pessoa falecida? Duvidamos. Mas é por aqui que nós vamos investigar. Vamos então agora recapitular as questões do método científico. O método científico é o processo ao qual se sujeita todo o conhecimento filosófico e do qual
pela experimentação é possível depois deduzir leis gerais e universais de como é que funcionam aqueles fenómenos. Não é o caso de Deus, como já vimos, mas é o caso de alguns fenómenos criados por Ele. Tem estas fases que aqui estão. Começamos por observar um determinado fenómeno, fazer perguntas para o entender e levantar uma hipótese de explicação. Chama-se hipótese. Hipo, pequeno, porque exatamente a ciência é apenas uma parte do conhecimento que se pode endereçar pela razão, e é tese uma primeira justificação. Estamos no domínio filosófico nesta fase. Portanto, estamos a tentar justificar pela razão uma crença que se tem por verdadeira. Então, depois de termos as hipóteses, naturalmente vamos sujeitá-la à experimentação. Do método científico, a experimentação, vamos tirar conclusões, vamos ver se aquela hipótese ou as outras que levantamos explica todos os detalhes da fenomenologia relacionada que estamos a estudar. Se não estuda, revemos a hipótese ou deitamos-la fora e escolhemos outra. E vamos escrevendo documentação e seguimos descobrindo, porque o processo do conhecimento é contínuo. Nesta nossa ciência do espiritismo, como vos disse há pouco, qual é que é a ferramenta que utilizamos? Se nas ciências tipo a química, a biologia, a física, utilizamos laboratórios com tubos de ensaio, microscópios, enfim, nós aqui utilizamos a mediunidade, um pouco também como a astronomia, como ciência, também é uma ciência de observação, não é? Portanto, também utiliza um telescópio para observar outros corpos celestes, pois nós utilizamos a mediunidade para observar a outra dimensão, para onde transitam os que desencarnam. E vamos então percebendo as leis que regem, neste caso a da reencarnação, escutando exatamente evidências destas crianças e de marcas de nascença compatíveis com a forma como elas faleceram na sua vida anterior. E então estamos na fase eminentemente científica do método, em que estamos a tentar comprovar a crença verdadeira justificada, que constava da hipótese, tentar comprovar. Se a comprovamos, promovemos-la a tese. Mas mesmo assim, nenhuma tese é final, porque vem outro conhecimento e tem que ser revisto. No Espiritismo também assim fazemos. Reparei, nesta obra maravilhosa, que é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos ao capítulo 19, que tem por título A Fé Move Montanhas, se formos ao parágrafo 7, lá é dito: fé inalterável é aquela que pode fazer face à razão em qualquer momento da humanidade, em qualquer idade da humanidade. Soa-vos a filosofia? A mim soa a utilização da razão para que a nossa fé seja raciocinada. Mas se, ao evoluirmos para o estudo científico de algum fenómeno que decorra das bases filosóficas, nós devemos ter o cuidado que Kardec preconizava na sua experimentação e que também as ciências o devem ter. E neste livro também, que é uma obra fundamental da codificação espírita, que é o livro dos médiuns, é o primeiro livro de natureza essencialmente científica de Kardec, porque contém as leis gerais universais que explicam as capacidades mediúnicas que ele identificou na altura. Se formos ao capítulo 20, há lá um parágrafo 230 que contém uma mensagem do Espírito Erasto. E o Espírito Erasto diz assim: mais vale ignorar 10 verdades que acreditar numa única mentira. Estão a ver a natureza científica, racional, cética, mas de comprovação? Mas mesmo assim, se chegarmos a uma tese, e digamos que a doutrina espírita em si é uma tese, é uma grande tese, filosófica e científica nas áreas que foram possíveis de comprovar, mesmo assim, e porque é uma filosofia e uma ciência, ela não
chegou à verdade universal. Ela não chegou à realidade. Por isso ela trabalha também com o conhecimento. E assim, se nós repararmos, Kardec o deixou bem claro. Na Gênese, a última obra dentro da codificação fundamental, a codificação base, nós se formos ao capítulo 1, ao parágrafo 55, Kardec deixa dito que o Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. E se uma nova verdade for revelada pelas outras ciências, melhor que aquela que o Espiritismo tem, o Espiritismo a aceitará. Estão a ver? Portanto, o Espiritismo não é o Graal, o Santo Graal, não é a única verdade. Porque, reparei, Cristo, que é Jesus Cristo, uma referência ético-moral do Espiritismo, ele não era espírita, amigos. Certo? Portanto, não é a única. E o desenvolvimento que ele conseguiu, já lá vão 2000 anos. E nós hoje ainda nem chegamos, se calhar, aos pés dele. Portanto, sejamos humildes, investiguemos, utilizemos a nossa razão, mas tenhamos clara esta questão de a nossa evolução só progride quando sujeitamos as nossas verdades a confronto com outras. E assim ocorre com o Espiritismo. E, a respeito do que vamos estudar hoje da reencarnação, vamos, pois, então, ensaiar o método científico construindo uma hipótese de existência da reencarnação. E depois, então, vamos olhar para 3 evidências que aqui encontrais à direita. Uma reencarnação, suposta reencarnação, noutra família, e depois 2 encarnações na mesma família, a primeira sem marcas de nascimento, mas a segunda com marcas de nascimento inclusivamente. Vamos, pois, construir a hipótese de existência correndo o método científico. Como vos lembrais, o primeiro passo naquela subfase filosófica é observar fenómenos que nos indiciem reencarnação. Então, que fenómenos temos e que aquele filmezinho inicial de aperitivo já nos foi dizendo? É que há relatos conscientes de vidas passadas por crianças de tenra idade e marcas de nascença compatíveis com acontecimentos nesta vida. E aqui, se já as questões da lembrança são fortes, mas ainda se poderia falar em fertilidade de imaginação, mas questionável, quando há marcas de nascença que corroboram a forma trágica como faleceu na encarnação anterior, a coisa fica mais difícil. Muito bem. Então, primeiro passo, estes são os fenómenos que vamos observar. Em seguida, vamos perguntar, então, mas serão ser reencarnados estes meninos de que nós vamos ver estes relatos? Bom, vamos hipotetizar, vamos então construir premissas para a nossa hipótese. Sabemos todos que não há efeito sem causa. O nada não produz nada, só pode produzir mesmo nada, digamos assim. Portanto, há um efeito em que sempre corresponder uma causa. Nesse paradigma se baseiam todas as nossas ciências e o Espiritismo também. Então, se há consciências de factos não vividos por este ser que nos está a relatar nesta encarnação, dada a sua tenra idade, ou é imaginação ou é evidência de reencarnação. Uma das duas será, não é? Temos que pôr essas possibilidades. Se é imaginação, ela terá que ser produzida pelo cérebro. Portanto, é algo que está a produzir-se nesta encarnação. Mas a sua fertilidade é questionável. Quando há coincidência com relatos formais de vidas de pessoas falecidas antes do nascimento da criança, não é? Isto seria quase como uma criança também acertar no número do totoloto. Vocês vão ver os detalhes. Portanto, é uma fertilidade questionável, mas pronto. Poderá ainda, infimamente, aceitar-se. Mas se cumulativamente existem marcas de nascença compatíveis com essas mesmas recordações que estas crianças nos contam, esta tese de imaginação ainda enfraquece muito mais, já que o acaso já sabemos que não existe e, como tal, não pode justificar as coincidências. Ora bem, se assim é, então nós chegamos
à conclusão que... Perdão, deixai-me... Portanto, se assim é, então só acaba por haver uma explicação, que é a reencarnação existe e tais recordações e marcas são suas evidências. Esta é a nossa hipótese, ainda não é tese. Vamos, pois, agora sujeitar esta hipótese à experimentação. Vamos começar por analisar um caso estudado por um professor universitário da Islândia, Erlandsson, uma suposta reencarnação de uma criança noutra família. Isto passa-se no Sudoeste Asiático. Vamos vê-lo. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then, somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Tambula temple, because Diluxi had spoken about it. Diluxi's parents decided to call the abbot living in this temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Diluxi. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. He went and interviewed Diluxi and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. මේකට අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. පුදුමයක් නෙමෙයි. A carta finalmente convenceu os pais de Diluxi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Haraldson se surpreende com a mudança assim que Diluxi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? පිල්ලා අපි ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මැඳුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුර ගත්තා එයා ඉතින් ඉස්සරහටම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා බලපුවාම මේ හැමදේම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා අනේක මට මේක නිකන්. No fim do dia, Diluxi passeia com Haraldson para mostrar o lugar da sua vida anterior. Diluxi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Diluxi está convencida de que morreu aqui. Viram? Esta criança, já um bocadinho crescida, digamos, podemos aqui questionar que realmente teria a sua imaginação, já teria razões para ser mais fértil. Mas reparai os dados que ela dá. Ela identifica os seus pais, esta criança Diluxi diz ter sido Shiromi, identifica os pais e leva o cientista à pedra onde ela morreu na vez anterior. Tudo isto faz pensar, não é? Bom, mas poderíamos ainda aceitar que a fertilidade seria ainda elevada. Vamos agora olhar para uma criança ainda mais jovem, mas
numa mesma família, isto é, um menino que diz ter sido seu avô. E vamos ver como é que ele o vai documentando essa sua existência e como é que os seus pais se vão convencendo exatamente disto, sempre por perto com o investigador Jim Tucker, que nós vimos é um pedopsiquiatra americano que investiga há muito tempo casos de reencarnação. Vamos ver. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. Also, the same approach that I have with the work as a whole. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. Dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. And I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus said, "I had a sister, but she died. She's a fish now." And we said, "She's a fish? What do you mean? What happened?" And he said, "Well, some bad guys hurt her." Mm-hmm. And that really made me stop because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? Bom, meus amigos, parece que estamos aqui com pequeninos problemas aqui da internet, mas esta parte final, e o filme já estava na parte final, portanto, acrescenta apenas mais um facto que é o menino reproduzir, para além daquilo que já reproduzia da sua vida anterior como seu avô, referir um segredo de família que ninguém sabia dele, que era como tinha morrido a sua irmã, portanto, tia do seu pai, que ele só sabia que tinha morrido, mas não como ela tinha morrido. Portanto, todas estes pequenos relatos, estes detalhes tão precisos, bom, numa criança de tão tenra idade, que ainda por cima se identifica a si próprio depois numa fotografia, portanto, isto faz suspeitar. Mas, ainda assim, poderiam os mais céticos questionar-se se ainda não é só fertilidade de imaginação. Então agora vamos complicar as coisas um pouco mais. Vamos associar
de novo num estudo pelo professor Jim Tucker, vamos associar a um caso parecido de uma criança que diz ter sido seu avô, mas que vai dar essas indicações todas e ainda por cima nasce com um problema congénito compatível com a forma como ele desencarnou nessa encarnação em que havia de seu avô. Vamos ver então este filme. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Então, este caso, muito parecido na parte relativa às memórias da criança com o anterior, mas agora com um acrescento muito objetivo. É ela ter nascido com uma deformidade congénita exatamente na artéria onde entrou o tiro quando ele era seu avô, na encarnação anterior, e pelo qual morreu. Com estas evidências, pois a ciência tem o que necessita. A nossa ciência atual, mais materialista e que precisa de ser objetiva, e é bom que o seja, tem aqui um dado muito mais palpável. Associado às memórias, pois fica difícil de não aceitar a hipótese da reencarnação. Mas, claro que, tal como vos dissemos, nenhuma filosofia nem nenhuma ciência é dona da verdade. Trabalha apenas com o conhecimento. Então nós temos que ouvir outras opiniões. Temos que ouvir o contraditório. Vamos ver também, na área das neurociências, há uma explicação
que tem sido utilizada várias vezes. Depois iremos fazer o contraponto e terminaremos vendo a justificação da ciência espírita. Vamos então consultar essas outras hipóteses. A hipótese mais comum é aquela que já vemos vindo a ser apontada, que é uma fertilidade da imaginação. E, por exemplo, esta senhora, Karen Gale, já é falecida, esta senhora, mas era uma professora universitária, investigadora de farmacologia e tinha um doutoramento em psicologia na Universidade de Washington. E vejam o que ela diz, que interpretações ela faz. Vamos ver um filme. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated. So essentially it's replaying the experience without the experience occurring. Traumatic memories are very often connected with emotions, and those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real-world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Pode ser só imaginação. Recently, brain imaging has demonstrated that imagining a scene or actually looking at a picture of the place, the activity pattern is amazingly similar in the two situations. And here's an example. The top row are slices of brains that have been imaged of subjects that are actually perceiving a location in space. And the bottom row is the same subjects and their activity pattern when they're just imagining the same image. And the pattern that you see comparing each subject, image, perception, real perception, is almost indistinguishable in terms of the pattern of activity. Imaginação ou realidade? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Portanto, esta senhora defende uma hipótese que se vê mesmo que tudo se esgota com a morte. Portanto, que as memórias são produzidas pelo cérebro e que, acontecendo a morte, deixa o cérebro funcionar, não pode haver memórias. Portanto, as memórias que as crianças possam ter só podem ser imaginação, até porque o padrão de imagiologia nas TACs que foram feitas e nas ressonâncias ao cérebro é muito idêntico para uma recordação de um evento real e de imaginação. É a sua hipótese. Vamos então agora contrapô-la. Temos num prato da balança esta hipótese, que é muito comum, e temos no seu fiel da balança temos as experiências quase morte também, que hoje já a ciência investiga. E que são uma das evidências científicas da existência do espírito. Chamemos-lhe o que chamarmos, podemos chamar-lhe consciência não local. Isso mesmo, este senhor que aqui vemos, que é um cardiologista holandês, Pim van Lommel, ele não é espírita, que eu saiba. Cruzei-me com ele, digamos que é espiritualista, está convencido que há um ente que sobrevive, a consciência não local. Eles chamam-lhe a consciência não local, que nós chamamos de espírito. E escreveu este livro baseado em experimentação real de centenas de casos de pessoas que experimentam
paragem cardíaca e em seguida paragem cerebral. Isto é, já não há sangue a passar na base do cérebro. Preenche os protocolos atuais para declaração de morte. Só por insistência do pessoal médico com desfibriladores é que alguns deles recuperam. E que depois vêm com umas memórias fantásticas, muito bonitas, daquele período em que o cérebro já não estava a funcionar. E ele conclui neste livro, com essa experimentação, diz ele que, bom, a consciência radica num plano extracorporal. A consciência universal é não local. Só aquela de vigília é que é local. Mas, de facto, é o facto de pessoas que estavam mortas, clinicamente mortas, quando ressuscitadas, aquelas que foram ressuscitadas, terem memórias nítidas quando já não os deviam ter, isso prova que há uma parte da consciência que permanece. Ok? Ele chama consciência não local. E da sua investigação, temos estes dados todos. Ele conduz um estudo durante vários anos. Ele é cardiologista desde 69 e até 2001 ele faz um estudo com 344 pacientes que tiveram paragem cardíaca e seguida de paragem cerebral. E 62 deles recuperaram. Desses 62 deles, ele foi escutá-los e verificou que cerca de 60% diziam sentir emoções positivas, cerca de 50% tinham consciência de estar mortos, tinham consciência de experiência fora do corpo, cerca de 30%, isto é, viam o seu corpo a ser assistido, por exemplo. Movimento por um túnel, muito comum quando a gente ouve as pessoas que estão nessa circunstância contam sempre a história do túnel, com luz, observam cores maravilhosas, que observam paisagens maravilhosas, paisagens celestiais. Vêm nesse túnel, costumam aparecer uns falecidos, uns amigos que os vêm receber. Têm uma visão retrospectiva da vida, também o Espiritismo assim o diz, que todos nós, depois de passar aquela fase da perturbação, do passamento, teremos de imediato a oportunidade de comparar o que fizemos com o plano que trazíamos para a encarnação, que tem a ideia da presença de uma fronteira. E isto tudo, nós inclusivamente temos uma palestra, que é Evidências Científicas da Existência do Espírito, em que concluímos também, com base nesta investigação, que a consciência infinita radica num plano não local. É Pimba quem o diz, e vem de encontro ao que o Espiritismo diz, e ele não é espírita. E que, afinal, o cérebro tem apenas uma função facilitadora e não produtora da consciência. Ora bem, isto realmente, relativamente ao que vimos da doutora Gale, pronto, a doutora Gale estaria a ser um pouco mais estrita na sua avaliação. Mas realmente, com estes dados, tem que se concluir que, afinal, há uma consciência para além disto. Muito bem, e o que é que diz a filosofia, a ciência espírita sobre isto? E olhando de novo para esta argumentação, fundamentalmente a da doutora Gale, a doutora Gale dizia que a tomografia mostrou que, ao imaginar uma cena, o padrão de atividade é similar nas duas situações. Bom, atenção. Novas investigações dizem que o cérebro tem função facilitadora e não produtora da consciência. Então, continua a ter memórias. Que ela diz, como é que a memória passa de um para o outro após a morte? Porque ela não admite que a consciência sobreviva. Portanto, não admite a existência do espírito. Mas, também diz o doutor Pim Van Lommel que se o cérebro tem uma função facilitadora, então a consciência infinita não reside nele. Quer dizer, o cérebro só facilita as memórias, mas o produtor de memórias não é o cérebro. É o ente que nós chamamos espírito tal, que atravessa, sai de uma encarnação, vai à radicidade e reencarna. E ela diz mais adiante, se ele está morto, a memória também está. Bom, já vimos que não. Porque apenas a consciência ou a memória de vigília deixa de poder expressar-se, já que o todo da consciência é não local, tal como o seu colega Pim Van Lommel, mais tarde, o demonstra. Bom, posto isto, o que é que a tese espírita diz?
A tese espírita diz coisa muito simples. Vamos escutar o que diz a pergunta 166. Vou só extrair a parte importante. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Viram? Tão simples. Vão à pergunta 166 e lá está. O objetivo da reencarnação é o progresso, é o adiantamento. E como se adianta mais depressa o ser humano sujeito a um corpo, Deus pretende que cumpra várias reencarnações. O que é que une uma vida anterior, como por exemplo, como avô, a uma vida agora de neto? O espírito que esteve na erraticidade, que vem com essas memórias e às vezes com marcas de nascimento. Posto isto, meus amigos, eu estaria em condições de afirmar que a reencarnação existe. E que os relatos conscientes de vidas passadas, associadas a marcas de nascimento, compatíveis com acontecimentos nessa outra vida, como vimos daquele menino que morreu como polícia, por crianças de terra idade, são mesmo uma evidência da reencarnação. Meus amigos, eu, para vos trazer esta palestra, consultei estas obras que aqui estão. Fomos falando ao longo delas, tem ali o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, etc. Aqui na segunda linha tem algumas obras, quer do professor Erlanso, quer do Jim Tucker. Tem este livrinho, O Céu Existe, é muito interessante, conta a história de um menino recuperado, é numa situação de anestesia, mas que vem de lá com memórias muito interessantes. O meu livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo, também abordamos esta questão no capítulo em que falamos do Espiritismo como sistema. Tem aí vários links por aí abaixo. São destes filmes de que eu apenas apresentei uma parte, estes troços que nos interessavam. Como habitualmente, para além desta transmissão em direto pelo Facebook, que ficará disponível no Facebook naturalmente, estou a fazer uma outra gravação até de suporte e reserva, que irei subir ao YouTube, ao canal de YouTube Espiritismo JG, nas próximas horas, em que terão a oportunidade talvez de ver o ecrã com melhor resolução, se por acaso alguma coisa falhou. Houve ali um filmezinho que falharam uns segundos, mas terão a oportunidade de confirmar, publicaremos lá. Também poderão contatar comigo aqui no Facebook, eu já vi que há uma série de comentários muito interessantes. Espero que haja também algumas questões ou dúvidas, nós vamos já revê-los todos de seguida. Também tem aí este e-mail, o meu e-mail espiritismo.jg, se me quiserem pôr alguma questão. E vamos agora entrar numa fase de perguntas e respostas ou comentários, e para isso vou convidar a estar connosco a nossa companheira e uma das dirigentes. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Genérico, é um problema dela apenas, e pelo menos ela pôde ouvir desta gente que aqui está e tira do seu tempo para nos observar e emitir os seus comentários. E também, claro, este espelho que chega a outras dimensões, que chega de ter um corpo para acelerar o progresso e reduzir 200 km daqui, está no centro, ao mundo todo, para o João Gonçalves, que prontamente se doou com afinco neste excelente trabalho de reflexão conjunta. Ainda me faz emocionar, rapariga, com as tuas palavras. Que estas reflexões nos possibilitem elevar mental e espiritualmente, compreendendo a vida de uma forma mais ampla e abrangente, assim como bem-aja, Paula, bem-aja por estas palavras maravilhosas. Vamos então, não tendo nós aqui outros comentários, vamos, antes de cortarmos a emissão, nos despedirmos, vamos fazer o que fazemos também nos nossos centros espíritas e vamos de novo fazer uma prece. Vamos de novo elevar o nosso pensamento a Deus, às outras dimensões onde se encontram espíritos como nós, embora sem corpo, eventualmente esperando reencarnar. E vamos todos juntos, em uníssono, louvar a Deus.
louvar a Deus por esta obra maravilhosa, com todas estas características. Com estas características que nos destina às encarnações nos mundos físicos e por quantas vezes forem necessárias até que progridamos, e que nos permite viver noutras dimensões, e que nos permite todos os dias ser surpreendidos pelos detalhes que pouco a pouco vamos, pela razão, deduzindo desta sua maravilhosa obra. É digna de louvor. Louvado seja, Senhor, por isso. Mas também, Senhor, vos queremos agradecer. Vos queremos agradecer pela oportunidade da reencarnação, neste momento, todos juntos, agora aqui, e também a possibilidade que os nossos amigos espirituais aqui presentes nos assistem também, estão aqui juntos conosco, no mesmo barco, digamos assim, no barco do progresso, que é de todos, embora se cumpra por caminhos individuais. Agradeçamos, pois, Senhor, a vivência neste momento e termos a possibilidade de, neste momento, termos estas nossas conversas esclarecedoras, estas baseadas nesta doutrina que já vai tendo uns séculos, mas tão lógica, tão racional, mas que aberta, como qualquer filosofia e como qualquer ciência, a novos avanços. Mas agradecemos essa possibilidade, porque é-nos impossível explicar porque é que nós nos deparamos com ela neste momento, apenas estamos a colher benefícios dela. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade nesta encarnação. Mas por fim, Senhor, e de novo, perdoai que de novo falo no momento difícil para alguns, dizemos nós, fisicamente difícil, já que o espírito se mantém sempre, mas fisicamente difícil enquanto encarnados que estamos a atravessar com esta pandemia. Não é a primeira. Kardec, só nos seus 65 anos de idade, enfrentou 4 pandemias da cólera, e nós, enfim, esta é muito ligeira, convenhamos, mas de qualquer das maneiras é algo que nos faz pensar nos nossos valores, que nos faz progredir, não só intelectualmente, mas também moralmente, até porque também o progresso moral vem sempre depois do intelectual, e termos a certeza que sairemos reforçados para um mundo melhor, independentemente do que nos possa acontecer. Para um espírita sabe que todos temos um momento para o passamento para a morte. A diferença entre os flagelos e a morte individual é só que desencarnam mais de uma só vez, mas ninguém vai na hora trocada. Não é por existir um flagelo que nos vai tocar uma antecipação da morte. Não vai. Mas se também morrermos, sejamos gratos porque terminou os problemas físicos. E se ficarmos, sejamos igualmente gratos porque temos mais tempo para cumprir o objetivo da reencarnação, que é acelerarmos o nosso progresso e melhorarmos. De uma forma ou de outra, Senhor, quando estivermos mais desesperados, porque agora acabamos por ficar mais isolados e é passível de baixarmos a nossa guarda psicológica, envia-nos as boas sugestões dos nossos mentores espirituais e dos mentores espirituais desta casa, para nos lembrar realmente do que é a vida, que tudo passa, tudo continua. Bem-aja, meus amigos, até à nossa próxima palestra, um excelente isolamento a todos. Até à próxima, meus amigos.